Agora, Viana, nós vamos conversar sobre o Sérgio Cléris, o livro, eu acompanhei toda a feitura, todas as histórias, né? Eu nem precisaria mais ler o livro, mas eu vou ler porque tem alguns detalhes importantes. Mas o Viana sempre mostrando as histórias muito interessantes na vida do Sérgio Cléris na Itália. E também sua passagem pela Ferroviária, passagem pelo Palmeiras, passagem pelo Santos como técnico. Agora, Viana, antes da gente conversar sobre o Sérgio Cléris, você é muito amigo do Dorival, está sempre conversando com o Dorival. Me diga uma coisa, rapaz. O que está acontecendo com ele, o Corinthians, o Depay? O que você está acompanhando esse lance? O que está acontecendo? Madá, primeiro bom dia a você, ao Luiz, ao Ernesto, a Gabi, ao Zé e sobretudo a tua audiência, né? Pessoal que está nos escutando, né? Esmagadora audiência e vendo e ouvindo pelas mídias digitais. Falando do Corinthians, você que está pedindo minha opinião, é um momento absolutamente delicado para o Dorival Júnior, né? Sob risco, inclusive, de uma potencial saída, demissão. Não tenho problema nenhum em falar nisso, porque toda a mídia está falando, isso é muito claro para mim, né? Ele precisa fazer resultado. Ele pegou um bonde pós-seleção, ele pegou o time de maior massa do Brasil, talvez junto com o Flamengo, e muita gente falou, poxa, ele não tem a cara do Corinthians, a personalidade, e com um agravante, na minha opinião, muito claro também, né? Eu tô de fora, sou amigo, não entro nesses assuntos com ele, mas como jornalista dou a minha opinião como sempre dei, que é o Memphis Depay, né? É um ídolo, é um cara diferente, mas é um cara que tem regalia, é um cara que ganha mais, é um cara que não vai treinar se não pagar o que deve, enfim, isso destrói o ambiente. Ele apresenta em campo aquilo que é esperado dele? Não tá vindo, né? Desde que o Dorival chegou, não tá vindo esse retorno. Chegou a vir um pouco no último Campeonato Paulista, mas no Brasileiro o Memphis Depay não apresentou absolutamente nada, né? A não ser um rapper que ele fez, não sei se um rap ou um funk, brigas na justiça, muita mídia, ele dá muita mídia e cobrou o Corinthians, o que é um direito dele. Inclusive eu vi um cronista em São Paulo comentando dizendo o seguinte, olha, enquanto o time tiver num certo equilíbrio, ele pode participar das suas festas que não vai ter problema nenhum, mas a hora que o time começar lá embaixo, aí as festas vão começar a aparecer. É igual o Pedro do Flamengo, né? O que foi aquilo do Felipe Luiz, né? Expor a situação do Pedro publicamente. Eu raras vezes vi uma declaração como essa contra o atleta, que permanece no time, o que é pior, né? Mas ele chamou atenção porque ele é o técnico, ele é um orientador. Eu sei, mas chame atenção internamente, Madá. Quando você expõe e fala o comportamento dele foi ridículo, não sei o que, não sei o que. Foi numa coletiva. Eu achei que o Pedro fosse pegar a malinha. Eu não sei, viu, Luiz Antônio? Eu acho que, viu, Viana, de repente você conversa com o cara uma vez, conversa duas vezes, conversa três vezes, não dá resultado. Quem sabe expondo o cara. Vá à direção e peça o desligamento, Madalena. Isso vale pro futebol e vale para qualquer tipo de liderança. Gozado que ele voltou, parece que mais sério, né? O que é feio para o técnico, porque ele vai lá, decide, né? Ganha o holofote, o apoio da equipe, da torcida, e aí acontece? O técnico fica numa saia justa. É muita grana pro sujeito achar que ele é o rei da paçoca, sabe? Quer dizer, é muita grana, ele tem que simplesmente entender que ele é um funcionário do clube e que ele tem compromissos com aquilo que ele ganha, sabe? Ele não tá ali brincando, ele é um funcionário do clube, sabe? No caso do Pedro, na minha opinião, já que vocês tocaram no assunto, houve excesso dos dois lados, né? Primeiro do Pedro, que se comporta mal perante o grupo, segundo o que a gente soube, ele mesmo admitiu isso. E depois eu concordo um pouco com o Luiz, eu não vejo necessidade do Felipe Luiz ter exposto isso, em que pese que ele expôs de uma forma muito clara, sem fígado, sem raiva, agora com palavras duríssimas, fortíssimas. Mas no caso do Pedro, assim como no caso do Memphis Depay, lá do Corinthians, tem grana atrás. Né? Tem um diretor que vazou, que estavam atrás do Pedro por 15 milhões, quer dizer, tem uma cena de fundo aí nesses dois discursos, e os caras entram ou de gaiato ou mandado, né? Eu não acredito que o Felipe Luiz tenha dado aquela entrevista sem ter conversado com o presidente do Flamengo antes. Eu não acredito nisso, né? Bom, Pedro, Depay, Dorival, Felipe Luiz fizeram muito, mas muito menos gols que o Sérgio Cléris, viu, Madalena? Você acredita nisso? Como é que é? Todos esses que a gente falou agora, o Pedro, o holandês, o Memphis, o Dorival, que era um volante de contenção enquanto jogador,
Filipe Luiz, um lateral. Se você juntar todos os gols deles, não dá os gols que o Sérgio Clérice fez na Itália. Que coisa, hein? É isso aí mesmo. Então, pela história que você me contou, realmente é uma história brilhante e que merece um livro de quantas páginas? 200 ou 296 páginas de capa a contracapa. Ô, Vieira, então conta para quem está nos ouvindo, quem é Sérgio Clérice? Para quem não conhece a figura que você recupera agora na tua obra. Olha, Luiz, é um outsider, né? Um cara fora, né? É um lado de fora, porque a gente fala que, poxa, é o maior brasileiro em número de gols na Itália. E de fato é, né? Ele fica atrás do Mazzola, que se naturalizou italiano, então não conta. Brasileiro é o Sérgio Clérice. E como assim só a gente sabe, ou mesmo aqui em Araraquara, tem gente que fala, nossa, mas é o maior mesmo, né? Números absolutos. É o maior, né? É o maior. Gols, mais do que Adriano Imperador, mais do que Careca, mais do que todos que jogaram por lá. Mais do que os 4 últimos melhores do mundo, né? Como eu venho usando na divulgação aí, o Adriano Imperador, o Kaká, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, maior. Em número de gols, né? Eu não estou falando que tecnicamente ele foi melhor ou pior, mas em números, os números são absolutos, né? Estão nas súmulas dos jogos. E o Clérice é esse ítalo brasileiro que nasce em São Paulo, vai para a Itália muito cedo, com 19 anos ele chega em Lecce, que é o primeiro time dele, que é o Lecco. Ele se destaca aqui no Brasil no juvenil do Nacional da Barra Funda, vai para o Palmeiras, faz alguns jogos pelo Palmeiras com 18 anos, é emprestado à Portuguesa Santista, fica lá 2 a 3 meses e joga pelo Campeonato Paulista com 18 para 19 anos, um jogo Portuguesa Santista contra o Santos, Pelé no Santos do outro lado. Nesse jogo, há um italiano na arquibancada observando já jogadores brasileiros com ascendência italiana, porque já era, enfim, já havia mais facilidades para você negociar e ir para lá. Então, ele é o melhor em campo, né? Segundo relatos que eu, enfim, recolhi, nesse jogo 0 a 0 Portuguesa Santista e Santos, e aí ele vai para o Lecco, vai para a Itália e vai em 7 times da Itália, e no 7 ele é o artilheiro, né? Então ele joga no Lecco por 6 temporadas, que é o primeiro time dele, que é um time menor, né? Um time pequeno da Itália. Ainda existe hoje o Lecco? Sim, mas não está nas divisões principais. Depois ele vai para o Bolonha, que foi campeão da Copa da Itália há pouco e já era grande, né? O Bolonha já é um time grande, então ele já vai para o Bolonha. Do Bolonha ele vai para a Atalanta, né? Ou Atalanta, onde posteriormente, como empresário, ele leva o Evair, então no Guarani, ídolo do Palmeiras, porque o Sérgio Clérice, o livro é dividido em 3 grandes eixos, né? Ele jogador, ele técnico e ele empresário, e ele alcançou sucesso nessas 3 colocações dele. Então ele vai para o Atalanta, onde também é ídolo e artilheiro. Do Atalanta ele vai para o Verona, né? Onde também fica 2 temporadas e é ídolo e artilheiro. Do Verona, e aí ele começa a se massificar na Itália, ele vai para Firenze, né? Ele fica na Fiorentina, onde ele também é o maior brasileiro. Se localizar, de que ano mais ou menos nós estamos falando aí nessa? É que eu tô indo rápido. Ele ficou 18 anos na Itália, não preciso chutar não, Ernesto, eu batalhei 2 anos nessa pesquisa aí. A Fiorentina ele fica em 71, 72. É o começo dos anos 70. De Firenze ele vai para Nápoles, e aí Nápoles é 73, 74, 75, e aí sim é o auge dele, porque ele é vice-campeão italiano com o Napoli, ele é cotado para a Copa de 74, aventado no Brasil, mas não se convocava estrangeiro, e chamado para a Itália, onde ele não vai porque não quis se naturalizar. E aí sim ele, aí do Napoli, ele já com 35 anos de idade, ele vai para Lazio e encerra a carreira na Itália, em Roma, né? A Lazio, junto com o Roma, é a equipe de Roma. E ainda encontra fôlego para jogar uma temporada no Canadá, em 78, já aos 36 anos de idade, né? O futebol canadense não tem nenhuma expressão, mas ele é campeão canadense e artilheiro do campeonato canadense. E aí vem com a família, porque a esposa já era daqui, os pais tinham se estabelecido aqui, numa férias aí, para encerrar a carreira, vem a Araraquara. E o Gama, então, presidente da Ferroviária, fala: poxa, você não quer jogar um pouquinho do Campeonato Paulista? A Ferroviária estava muito mal. Ele chega a jogar 3 jogos, campeonato 78, 79,
E o técnico Marão, saudoso Marão, eu não colocava muito. Ele, tinha um estrelato na Itália, e num jogo ele falou, entra lá agora. Ele falou, entra você. O italiano é bravo, né? E aí, enfim, não entrou, o técnico caiu e ele virou técnico da Ferroviária. Assim ele se transforma em técnico, tira a Ferroviária no buraco em 79 e vai já como técnico, com menos de um ano de técnico, para o Palmeiras, porque o Tele Santana é chamado pela CBF para comandar a seleção. O Tele é então técnico do Palmeiras em 80, onde ele fica, 82, 86, né? Mestre Tele. E o Clérice vai ser técnico do Palmeiras em fevereiro de 80, com menos de um ano como técnico e menos de um ano de volta ao Brasil. Não fica muito no Palmeiras, ele fica cerca de 2 a 3 meses. Aí vai para a Inter de Limeira, onde ele chega numa semifinal do Campeonato Paulista como técnico. Pelo bom trabalho, vai ser técnico do Santos, aquele Santos que ele jogou contra o Pelé quando saiu do Brasil. Ali ele é vice-campeão do Mundialito de Clubes em Milão. Pouca gente fala isso. Ele, como técnico, fica cerca de um ano e também, pela pressão, sai. Volta à Ferroviária, onde ele é o 4º maior técnico da história em número de jogos da Ferroviária. A Ferroviária tem 75 anos, o Clérice é o técnico que comandou a Ferroviária mais... É o 4º técnico que comandou a Ferroviária mais vezes, são 178 jogos. A Wikipédia fala 179, mas os historiadores de Araraquara, TT Viviane, Marcelo Cirino, Gustavo do Museu, me ligaram e falaram, são 178. Eu falei, não vou brigar com vocês. E é isso, e depois ele finaliza, entre aspas, né, a carreira como empresário de futebol, onde ele leva, como eu disse, o Evair para a Itália, o Sonny Anderson para o Barcelona, o Elber para o Milan, chega a oferecer o Ronaldo Fenômeno, então no Cruzeiro, para o Milan, e o Ronaldo vai para o PSV Eindhoven, e aí posteriormente vai para o Milan. E eu estou... Claro, me alongando um pouco aqui, porque a história dele é infinita, Luiz. É difícil falar isso num programa de tanta audiência aqui, né, para Araraquara, mas a história transcende um pouco Araraquara e Ferroviária. Eu diria que, sem nenhum exagero, viu, Gabi, o Clérice é um personagem do futebol mundial. Ele é o maior brasileiro com gols na história da Itália, são 187, né? Nenhum outro fez isso. Então, se há algum tipo, viu, Madá, e a gente vem conversando sobre isso, de mérito nesse livro, ou literário, ou os de números, ou a contação, o livro não é um simples almanaque de esporte, né? Ele tem que estar gostoso de ler, enfim, quem vai dizer isso melhor é o leitor. Mas o mérito maior é colocar na prateleira da história quem faz parte da história. E eu acho que o livro tem um pouco esse lugar. Agora, tem uma passagem ali que eu vi, uma foto dele com o Papa, né? Parece que o Papa quis conhecê-lo, é isso mesmo? Era o Papa João VI. O João VI, né? Eu me confundo um pouco nos papas, Luiz, você me auxilia nesses assuntos. O João VI, o Paulo VI. Ou o João 23. João 23, Paulo VI. Isso, Paulo VI. E ele é recebido pelo Papa já no final quando ele está saindo do Lecco e vai para o Bolonha. O Clérice, ele tinha um nome, como tem ainda, absurdo na Itália, né? Em Nápoles, né? Principalmente Nápoles, que é uma cidade populosa, né? É o time mais popular da Itália, né? O Napoli está para a Itália, assim como o Corinthians está para o Brasil, né? Um pouco isso. Agora, há várias explicações, né? E o livro explora isso também, do porquê que ele não alcançou essa mídia, né, a narrativa de ser o maior, né? A explicação mais básica é porque não havia mídia mesmo na época, né? No Brasil, a mídia que tem hoje para TV, no né? Brasil até os jogos do italiano, vocês vão se lembrar bem, começou a ser transmitido, e aí o nosso grande Careca tem muita sorte também nisso, além da baita competência, né, com a TV Bandeirantes em 1980, início de 80, que é quando se abrem as fronteiras. Luciano, né? do Vale, né? Sim, né? Porque tá na Itália também, só rapidamente, de 66 a 80, a Federação Italiana de Futebol proibiu estrangeiros de jogarem, porque a Itália perdeu a Copa em 66 e eles entenderam que havia muito estrangeiro dentro e estava prejudicando o desempenho técnico do campeonato italiano. E o Clérice foi o último estrangeiro a ficar em campo, já na Lazio.
Então ele também tem, além de tudo, ele tem essa marca. Estou dizendo isso tudo porque quando abre as comportas do campeonato italiano para os estrangeiros de novo, vai Careca, vai Zico, vai Falcão, vai Maradona. E aí que a TV Bandeirantes começa a transmitir aqui no Brasil. Então, assim, ele não Toninho pegou Cerezo. isso. Toninho Cerezo, vários, né? Dirceu, enfim. Então, assim, uma das explicações é essa não havia TV, rádio, mídia social, né? A gente não vive esse movimento que a gente vive hoje. E a outra é que ele não jogou uma Copa do Mundo, né? Não jogou por uma seleção. Isso é muito claro para mim, né? No Brasil, o auge dele é 70, 74. Chamar ele para 70 seria um absurdo, né? Com Pelé, Tostão, Gerson, Rivelino. Você falou Jairzinho. da Copa de 74, era o Zagallo técnico, né? Ele não chamava o estrangeiro, foi isso que você falou? 74 o Brasil joga sem um centroavante fixo. O centroavante de 74 do Brasil é o Jairzinho, né? Nenhum estrangeiro foi chamado em 70, nenhum estrangeiro, eu digo, jogador que atuava em algum campeonato estrangeiro. Nem em 74, nem em 78. A primeira, entre aspas, da nova geração de seleção brasileira que chama estrangeiro é 82. É 82. Então, ele é chamado uma vez para vestir a camisa da Itália, enfim, não na Copa, mas cogita se levar ele para algum amistoso, preparação, e ele fala que não quer se naturalizar. Na época, o italiano era durão, né? Ele tinha esse caráter, apesar de a gente chama ele de italiano, ele tem um caráter nacionalista muito forte. E aí eu acho que é uma explicação também do porquê o Clérici não foi tão comentado no mundo da bola, e eu acho que esse livro vem e é isso que explica suprir esse espaço. O título do vilão elegante? Não. Por que ele é o vilão? Porque os forasteiros do futebol que chegavam do exterior eram os gringos, né? Assim como a gente fala gringo, na Itália também se fala gringo, né? Ele, o gringo, ou é o gringo, então a pessoa falava assim, o gringo chegou. E ele era comparado, ele tem um queixo assim, a face do Clérici é muito expressiva, ele parecia muito fisicamente com um personagem da história em quadrinhos chamado Tex Wheeler, que existe ainda, muita gente coleciona, um personagem de origem italiana, mas mundial. E esse cara era o vilão elegante. Então juntaram o gringo com o vilão elegante e ficou um pouco isso, né? E eu capturei essa história aí e achei que o nome tinha a ver. Há várias reproduções de jornais e revistas da Itália. Tem uma coisa que hoje seria politicamente correto, do Clérici com um revólver na mão, assim, o matador das grandes áreas, né? Então era um pouco isso. A gente vê nos estádios, né, as arquibancadas lotadas, né? E com o nome de Clérici e tal. Então, quer dizer, foi realmente um ídolo do futebol italiano, um brasileiro que marcou a Itália. Eu preciso me controlar ao falar dele e deixar o livro falar, porque a história é absoluta, os números são infinitos e eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que o Sérgio Clérici precisa ser colocado no lugar que ele construiu isso durante a carreira dele. Tá certinho. Agora você vai falar sobre a data do lançamento e o convite, não sei se tem convite, é numerado, como é que é? Vai ser no Sesc, né, Madalena, essa instituição grandiosa, muito bacana que a gente tem em Araraquara, fiquei muito feliz com o convite deles em fazer o lançamento lá. É gratuita a entrada, mas indo bastante gente, né? O Sesc sempre distribui senhas ali, porque vai ser no teatro, eles gostam das pessoas sentadas. Tem um limite. Então é legal chegar um pouquinho mais cedo. Começa a distribuir horas antes. Tem um limite, né? Por causa do teatro, né? O teatro tem um limite, né? Bom, o Viana vai falar a data de lançamento e tal, porque o pessoal está querendo saber, né? Quando adquirir o livro, quando vai ser o lançamento, e o local e o horário. Vai lá. Tá bom, Madalena. O livro já está em pré-venda, né? Há um site, o pessoal pode procurar nas minhas redes sociais, mas é só colocar bolaeuverbo.com, tudo junto, que você vai encontrá-lo. Tá indo bem ainda, graças a Deus. Eu quero, Madalena, muito, muito brevemente aqui, e você me conhece bem, te agradecer publicamente, porque esse livro também não sairia sem a tua mão
Você fez um movimento lá no início, a gente sabe que o Luiz sabe bem disso, todos nós sabemos a dificuldade de fazer literatura no Brasil, e você fez um movimento de amigos, a gente chegou até a fazer rifa de camisas também, e para viabilizar o livro mesmo, você sabe, né, Luiz, não é uma coisa simples, eu fiz uma edição própria com a minha editora, então quero deixar isso registrado aqui. O livro vai ser lançado no dia 2 de agosto, não sábado que vem, no Outro, em Araraquara. Muita gente vai, a comunidade dos ex-jogadores, né, a classe política, empresarial, o povo, os torcedores da Ferroviária, os amantes de literatura. É um livro que não tem cores, não tem, a não ser as cores dos times que o Clérisce jogou. Então eu queria convidar você que está nos ouvindo a prestigiar o lançamento do livro. A entrada é gratuita no Sesc, não sábado que vem, no Outro, dia 2 de agosto, a partir das 8 da noite. Cheguem às 7, o Sesc fecha às 6, eles dão uma paradinha para o lanche, reabre às 7, eu vou estar lá o dia todo, já assinando os livros ali também na entrada. Agora quem comprar pela internet vai receber só no dia da... recebe... Quem for ao lançamento recebe no dia, porque o livro está em produção na gráfica. A pré-venda geralmente é isso mesmo. A pessoa compra antes e recebe logo após o lançamento. Quem é de fora, para todo o Brasil, né? O frete já está ali no site de pré-venda. Agora quem quiser comprar pode ser lançado na Itália, pode estar tendo uma negociação aí de ser lançado em Nápoles, né? Madalena, a gente está lançando ele físico agora, né? Nem estamos lançando a versão do e-book, mas a pretensão é lançar um e-book e estamos conversando, a família, que aliás, fazer justiça de novo aqui, a Kika Clérisce, filha do Sérgio, é quem teve a ideia inicial do livro, né? Não foi minha, foi dela, né? Eu trabalho nesse livro há 2 anos. Eles estão conversando com algumas pessoas na Itália, eu também, nossos amigos também. E a ideia é lançar na Itália, fazer uma tradução. Eu acho que é um livro que tem pegada italiana, ele é um ídolo lá e tem a importância memorial e histórica. Só para fechar mesmo, Madá, eu quero dizer que nesse dia no Sesc, o Sérgio Clérisce estará presente para um bate-papo. E quem fará essa mediação é o nosso querido José Roberto Fernandes, né? E eu digo isso porque também foi um pedido meu ali, junto com o Sesc, para que a gente fizesse uma homenagem para o Zé, né? Que é a voz da Ferroviária no esporte. Então vai ser legal isso também, né? É uma noite de homenagem, vem muita gente de fora, a gente está conversando com o Evair para ver se ele vem, né? Liguei pro Careca, pedi pro Careca vir, eu acho até que ele vai vir, viu, Manda? Falei com o Toninho, falei com o Kid, falei com o pessoal que é muito amigo do Careca, porque foram 2 ídolos do Napoli. E o Careca era araraquarense, o Sérgio é praticamente um araraquarense, ele só não nasceu aqui. Maradona só não vem porque já morreu. Há um capítulo do encontro de Sérgio Clérisce com Maradona no aeroporto. Poxa. Leia o livro, Luiz Antônio. Com certeza. Irá gostar. Tá certo. Obrigado, Viana. Então, na véspera do lançamento, a gente faz aqui um bate-bola bem rápido, chamando você para você participar desse lançamento. E também, viu, tem aí aqueles que participaram, né? Pessoas que auxiliaram, como por exemplo a Ferroviária auxiliou, né? Sim, Madalena. Temos os patrocinadores do livro também, o apoio cultural, né? A Ferroviária, a Move Mais, posso falar o nome aqui? Pode falar, pode falar. E a Predileta, também a Engefor, e as faculdades Logatti. E olha, Madalena, não posso esquecer agora, hein? Não posso esquecer agora. E a Cardinale Imobiliária, né? Foram esses os apoiadores culturais do livro, então é importante que se diga isso também para que o livro fosse viabilizado. O livro está sendo confeccionado num papel Pollen Bold 90, que é o papel assim que eu mais gosto, que foi do meu último livro, As Cartas que Não Chegaram. Algumas fotos são coloridas, o que encarece a produção, mas eu fiz questão, porque a foto com o Papa, por exemplo, e é difícil você colorir naquele papel que é um pouco amarelado, então a gente fez um tratamento individual das fotos, enfim, está muito bonito. Agora, a gente tem que agradecer também, viu, o Paulo Vieira da Logatti, né, que certamente está chegando aqui como universidade e está entrando aí, colaborando com uma situação como essa, né? Então, a importância do Paulo e da Logatti é fundamental, Madalena, porque é uma universidade entrando numa porque questão. Quase todos os ex-jogadores da Ferroviária estudaram na Logatti. É isso aí. Né? A Logatti é a história de Araraquara, né? E tem um vínculo muito grande com a Ferroviária, com futebol. E o Paulo está fazendo essa ligação da Logatti, da Santa Cecília com Araraquara. Quer dizer,
fazendo coisas que é muito importante e participando também da cultura, porque isso aí é cultura, né? Não há nenhuma dúvida disso. É isso aí. Jornal da